Muita gente vai para o litoral gaúcho, principalmente no verão, é claro, e muitos devem perceber que entre a faixa de areia e as casas e os prédios tem uma faixa de dunas que recentemente foi objeto de legislação para preservar, alvo de polêmica. Eu vou te mostrar surpresas dessa região e também uma exposição no museu que fala um pouco mais da importância desse ambiente. Um lugar, um assunto como esse já está aqui em Destinos do Sul, onde desvenda a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. As dunas do litoral gaúcho, como te disse, foram alvo de polêmicas, porque o pessoal começava a tirar para usar essa areia ou para construir mais adiante. E com o tempo se foram elaborando leis que protegessem esse ambiente natural, principalmente porque as dunas retêm as ressacas do mar. O mar às vezes avança e praticamente engole toda a faixa de areia. E se não é as dunas, ele acaba avançando mais nas estruturas de calçadões, de ruas, de avenidas à beira-mar, e acaba danificando. Então essas dunas acabam sendo aí uma proteção para esse fenômeno de avanço das águas do mar, que acontece muitas vezes mais no inverno. Mas ali no Museu de Ciências Naturais do Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos, que é o CECLIMAR, o museu sim, dentro do CECLIMAR, que pertence à URGS, que fica ali em Imbé. Eu te mostrei recentemente num conteúdo aí um pouco desse museu, e até te comentei que tem uma exposição temporária no segundo andar desse museu, e dessa vez essa exposição é sobre as dunas, com explicações interessantes, atividades interessantes também, para fazer atividades educativas. Aí quem tem filhos em idade escolar, como eu, a gente foi com a família lá, foi bem interessante. Tem toda uma explicação, inclusive sobre uma mudança geográfica no balneário de Imbé. O rio Tramandaí, que divide Imbé de Tramandaí, ele avançava, ele fazia uma volta, ele tinha um braço que fazia uma volta por dentro da cidade. E às vezes essa saída dele não ia até o mar. Ali tem as imagens então que mostram como era nos anos 1950, e depois esse ficou um braço morto porque foi cortado para fazer um canal e o rio ir direto para o mar. Uma hora tinha que explicar até com mais calma, mas pela sequência de imagens dá para observar o que foi feito ao longo dos anos, a partir dos anos 60, e que foi esse braço morto, então, como se chamava. Ele ficou uma espécie de um lago que dividia uma parte com urbanização, outra parte com dunas e o litoral, a faixa de areia na beira da praia. E com o tempo esse braço morto foi encolhendo, terrenos foram sendo vendidos nesse novo pedaço de terra, foram sendo construídos. E hoje o braço morto é apenas um lago, uma quadra, uma pequena praça onde tem um pequeno lago de braço morto. Uma hora tem que ir lá para pegar mais imagens, já foi há bastante tempo, dessa vez não deu tempo para passar por ali para pegar. E como te disse, seria interessante dar uma explicação melhor, fazer um conteúdo só sobre esse fenômeno interessante aí da urbanização que foi tirando as dunas, principalmente as dunas num estágio mais avançado, que elas não estão com a vegetação, é só grandes montanhas de areia. Como eu te mostrei num vídeo sobre a Lagoa do Peixe, tem uma faixa ali de dunas, é um lugar mais deserto e tem bastante dunas. Lá perto de Cidreira, numa parte onde não tem urbanizado, também tem essas dunas maiores. Mas as dunas com vegetação são dunas num estágio intermediário, ela começa com uma pequena elevação preliminar, surge a vegetação que resiste ali todo esse ambiente mais inóspito, salino, com o vento do nosso litoral, começa a formar vegetação e começa a acumular areia e começa a formar essas dunas. E essas dunas com vegetação, elas ficam, muitas delas se espalham aí por quase todo o litoral, mas elas se mantêm então
nessas praias mais movimentadas. Algumas delas foi o caso de Imbé, que acabou tirando, colocando calçadão, não tem tantas dunas em Imbé, em Tramandaí, mas ali em Atlântida e Capão, onde a gente vai sempre, ali tem. Depois eu vou te trazer imagens dela, ali entre Atlântida e Capão da Canoa, mas ali voltando um pouco à exposição do museu, mostra então a vegetação dessas dunas, dá uma explicação como é essa formação delas. E tu também pode pegar amostras de areia, faz parte da exposição, para comparar a nossa areia com a areia de outros lugares do Brasil, várias praias do Rio Grande do Sul. É bem interessante, dá para fazer até uma experiência ali, para perceber que tem alguns elementos magnéticos no meio da areia, com um pequeno ímã, uma experiência interessante. Também tem uma outra experiência nesse museu, que fica então ali em Bé, que é pegar uma peneira e peneirar uma amostra de areia que foi retirada aí do nosso litoral, para perceber que tem muitos resíduos sólidos, não só de que o pessoal deixa lixo. Claro que tem as lixeiras, hoje está muito melhor, antigamente era pior, a gente deixava os resíduos sólidos aí espalhados na areia, mas às vezes a lixeira não dá conta, a limpeza também não dá conta, e acaba sobrando, alguns pedaços de plásticos ficam ali na areia por anos, e aí tu dá uma peneirada, às vezes tu pega pequenos pedaços de plástico, acabam passando na limpeza, porque se decompôs, ou são pequenos pedaços, pequenos pellets ali de plástico. E inclusive esses dias eu vi um conteúdo aí na internet que estão se formando rochas de plástico em alguns lugares, um fenômeno interessante, curioso. Eu não sei se está acontecendo aqui no sul, agora teria que pesquisar com mais calma para trazer essa informação bem interessante. E antes de seguir te mostrando mais sobre essas dunas interessantes do nosso litoral, vai ficar o convite para tu acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog, onde tem mais conteúdo para ti também. Tem os links para as nossas redes sociais e para uma página onde tu pode comprar passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagens de final de semana, ou pode reservar o teu hotel, ou entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E, enfim, esse museu, então, tem todas essas informações. Tem também um painel mostrando os animais que ficam nas dunas, um painel bem interessante. Inclusive eu peguei imagens do painel, depois eu coloquei aí, conduzi a câmera para uma janela que dá vista para uma lagoa, que é a Lagoa de Tramandaí, que fica ali atrás desse museu. Eu te comentei num outro conteúdo também, nesse ponto a gente consegue ver a lagoa, que é bem interessante. Mas essa fauna das dunas é muito rica, e inclusive tem os quero-queros, que é bem comum em vários lugares, também estão presentes nessas dunas. Eu peguei imagens dele num outro dia, que eu estava ali, como te disse, em Atlântida, perto de Capão, onde eu costumo dar uma descansada. Quem sabe aí, outro verão a gente se encontra, ou ainda nesse verão de 2023, e eu peguei imagens então do quero-quero, como também peguei imagens, além da amplitude aí da praia, de uma flor que estava florescendo ali no verão. Peguei essas imagens aí em janeiro, que é a salsa de praia. Dei uma pesquisada no Google aí, a salsa de praia é uma flor aí que teria propriedades medicinais também, enfim, que ela floresce aí no meio desse ambiente arenoso, com poucos nutrientes, com salinidade, com vento, com variações de temperatura, enfim, que dava dando colorido todo especial. Também peguei imagens de conchas, mas há outros animais que frequentam as dunas, e inclusive recentemente também teve uma polêmica da coruja buraqueira, que fez um ninho ali em Capão da Canoa, nesse litoral sul de Capão, mais perto de Atlântida. E aí o pessoal, inclusive, eu já fiz um conteúdo muito antigo falando sobre as corujas, sem um vídeo, era só uma postagem do blog, que ali nos anos, acho que de 2008, 2009, inclusive queriam suspender os fogos porque causava
transtornos a essas corujas. Mas por causa das corujas, mas muita gente começou a falar assim, não, mas quem tem criança pequena, é um barulho muito grande para animais, para gatos, cachorros, muita gente tem animais de estimação. Então essa questão de fogos começou a diminuir o barulho só visual, enfim, uma situação que foi mudando. Assim como a fauna foi tomando conta, eu já falei várias vezes aqui que a fauna tem aparecido cada vez mais por toda essa preservação. Animais que a gente não via nos anos 70, 80 começaram a aparecer. Então a coruja buraqueira é outro animal bem conhecido, tem alguns cirídeos também. E também tem um pequeno roedor chamado tuco-tuco. Recentemente a grande mídia aí deu atenção a esse animalzinho que foi flagrado, alguém filmou, então procura na internet, tem imagem dele, que é um pequeno ratinho que está em extinção, que ele faz tocas, ele vive nas dunas, só nas dunas do Rio Grande do Sul, parece, que é essa espécie. E é um pequeno ratinho. Eu lembro ter visto uma vez, também há poucos anos atrás, que alguém falou só o tuco-tuco, eu nunca tinha ouvido falar, apesar de frequentar o litoral regularmente desde os anos 70. E aí eu estava comentando aqui em casa, a minha esposa disse, não, mas tu lembra que há 2 anos atrás eu fiz um videozinho com um celular, só ele cavando, ela conseguiu filmar, ele estava intocado lá, mas só ele jogando areia e fazendo essa escavação, esses túneis que ele faz. Ele vive mais dentro desses túneis, raramente ele sai na superfície para se alimentar. E tem uma outra pessoa que flagrou, acabou saindo na grande imprensa, essa imagem, esse pequeno roedor branquinho, que é o tuco-tuco, que está obviamente descrito ali nesse painel ali do Museu de Ciências Naturais, explicando só um pouco da fauna que habita esse ambiente das dunas. Realmente um lugar interessante, que talvez muita gente passa quando vai na praia e não percebe uma situação interessante que pode ter nesse ambiente, nessas dunas aí do nosso litoral gaúcho. Já sabe, né? Acesse destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Tamo junto.